Indagado por jornalista, você sabe que eu mantenho uma boa relação com a imprensa. Além de ser jornalista, eu mantenho uma relação fluida, respeitosa com a imprensa, como mantenho com você e todo o seu time, que, aliás, é um time que eu respeito bastante. E eu, diante dessa indagação em relação ao presidente Lula, eu respondi com o coração e com a sinceridade, onde me indagaram se eu tinha um arrependimento em relação a algumas colocações que fiz relativas ao presidente Lula na eleição de 2018, e eu disse sim. Eu ultrapassei o limite do razoável e dirigi palavras inadequadas ao presidente Lula, pelas quais eu me desculpo. Eu não tenho compromisso com o erro, Léo, e nem com os equívocos que cometi. Entendo até que é prova de grandeza quando o ser humano admite os seus equívocos, os seus erros, e sabe pedir desculpas. Isso não diminui ninguém. Ao contrário, acho que melhora a sua alma, a sua tranquilidade espiritual, e pode melhorar também a percepção das pessoas em relação a você. E aí eu fiz esse pronunciamento na primeira entrevista para o Portal UOL e nessa entrevista para o Brasil Journal, e reafirmo agora aqui a você. Cometi exageros de linguagem e merecidamente ao presidente Lula. Muitas pessoas comentaram, quando você fez essas colocações, de que esse reposicionamento, arrependimento, estaria relacionado a seus interesses empresariais. Porque o LIDE, na verdade, promove encontros, representantes do setor público e privado. Não é verdade. O LIDE tem 20 anos, Léo. O LIDE não nasceu ontem, nem anteontem, e nem é um clube de charuto e nem um clube de vinho. É uma instituição com 4.000 filiados no Brasil e no exterior, 22 unidades aqui no Brasil, 15 no exterior, e ao longo deste período, na minha volta ao setor privado, nos últimos 11 meses, o LIDE já realizou mais de 40 eventos, a maior parte aqui no Brasil, mas muitos no exterior, e todos eles foram bem-sucedidos. Ademais, eu não tenho nenhuma dependência de governo federal, não sou fornecedor de serviços ao governo federal, não tenho contratos com o governo federal, portanto, não tenho nenhuma relação econômica de dependência. E por que você fala que o presidente Lula pode pacificar o Brasil? Léo, é a grande oportunidade do presidente Lula, eleito que foi e com mandato popular, de ser o grande agente pacificador do Brasil. O país continua muito dividido, Léo. O bolsonarismo não morreu, não foi enterrado, nem foi suspenso na sua capacidade de mobilização. O presidente Bolsonaro está inelegível, mas os bolsonaristas estão ativos e continuam propagando, multiplicando opiniões e posições, e isso acaba influenciando também uma parcela da população que não faz parte, vamos dizer, dessa corrente bolsonarista de extrema-direita. Isso não é bom. O presidente Lula, com a grandeza que tem, com a idade, com a experiência, com os cabelos brancos, com a vivência que teve, primeiro, como um sindicalista negociador, capaz de dialogar com empresários, como ele fez muito bem no período que antecedeu a vida dele na política, depois como deputado federal constituinte, depois presidente eleito e reeleito, e agora novamente num novo mandato, ele pode cumprir esse papel no Brasil. Ele pode ser o presidente de todos os brasileiros, não apenas dos que têm simpatia por ele, dos que o elegeram, dos que fazem parte do seu partido, das coligações partidárias junto ao PT, mas ser o presidente de todos os brasileiros. Eu percebo que ele tem esse sentimento. Talvez algumas pessoas em torno dele o orientem a não ser tão generoso, tão pacificador, mas eu percebo pela alma do presidente Lula, e até de pessoas que o conhecem bem, que ele tem isso na sua própria índole. E há um exemplo claro para todos nós, na política ou fora da política, chama-se Geraldo Alckmin. O ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, foi adversário do presidente Lula em campanha presidencial, foi adversário da ex-presidente Dilma em campanha presidencial. Também formulou colocações e frases duras em relação ao presidente Lula. Foi perdoado e foi convidado pelo presidente Lula para disputar como candidato à vice-presidência da República, e ambos venceram a eleição. E hoje, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, cumpre um papel importante dentro do governo Lula. Isso é uma demonstração clara de alguém que soube perdoar, compreender, agregar, somar, para poder fazer um governo melhor e mais amplo no Brasil. O presidente Lula teve recentemente um gesto, que eu classifico também como um bom gesto, que foi receber em audiência no Palácio do Planalto o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Depois de ter feito duras manifestações e palavras em relação ao Roberto Campos Neto, teve o bom discernimento e a boa atitude, a meu ver, de receber Roberto Campos Neto ao lado do ministro da Fazenda, Fernando Haddad,
e ao término dessa reunião ter feito um pronunciamento muito construtivo, muito democrático e muito republicano de elogio à pauta que os uniu nessa reunião. Esse é o presidente Lula que eu louvo e esse é o presidente Lula que eu aplaudo. É alguém conciliador e que é capaz de somar pelo bem do Brasil. Isso não faz do presidente Lula uma pessoa pior ou uma pessoa enfraquecida. Ao contrário, vejo nisso uma atitude que fará dele um líder ainda maior, mais amplo e mais solidário com o país. Olhando para o governo Lula, onde que você enxerga os pontos fortes e queria te pedir uma avaliação específica sobre a condução da economia pelo ministro Fernando Haddad? É um dos pontos fortes deste governo. Eu diria até é o ponto mais forte desse governo. Não quero com isso desmerecer nenhum outro ministro ou ministra, ou qualquer outro segmento de ação do governo. Mas é na economia onde o governo tem tido os seus melhores resultados, melhor performance, e eu diria até as boas e gratas surpresas. Fernando Haddad tem sido um homem de diálogo, de entendimento, desde o início, aliás, com os setores produtivos, com a sociedade civil, com o poder legislativo, com o poder judiciário, com a própria imprensa. Ele tem sido afável e recebido, dialogado com a imprensa, e tem construído pontes muito positivas. Uma delas com o Congresso, que resultou no arcabouço fiscal. A outra ponte com o Congresso está em debate nesse momento, no Senado Federal, que é a reforma fiscal, a reforma tributária, ainda que não seja a reforma dos nossos sonhos, mas será a reforma possível e ela será melhor do que o atual estágio fiscal do país. O entendimento com investidores internacionais, ele tem sido receptivo nesses entendimentos, nas viagens internacionais que ele tem feito com o presidente Lula, ele tem sido uma interlocução importante do ponto de vista econômico. Na relação com o próprio Banco Central do Brasil, ele sempre manteve essa ponte aberta e fluida com o Roberto Campos Neto, ainda que mantendo uma posição crítica em relação à alta taxa de juros, mas nunca interrompeu esse diálogo. Aliás, ele foi a ponte que permitiu ao presidente Lula receber o presidente do Banco Central. Então, eu destaco como um ponto forte desse governo. Destaco também a questão ambiental. Houve uma mudança radical, felizmente, em relação ao passado do governo, que desprezou a proteção ambiental, a descarbonização, a proteção aos territórios indígenas e a compreensão de que o Brasil tem uma força econômica, não apenas no direito e no dever de proteger o meio ambiente, mas também na oportunidade de gerar grandes investimentos para a proteção ambiental e também permitir investimentos que estavam travados, Léo, para o Brasil por força da disruptura de compromissos ambientais. Aí eu me refiro a investimentos não na região amazônica ou em outras regiões de preservação, investimentos normais que de fundos e instituições europeias e japonesas cessaram os investimentos no Brasil por conta do total descompromisso do governo anterior com as questões ambientais. E agora voltaram, sem contar o Fundo Amazônico e os fundos europeus, notadamente dos países escandinavos e também da Alemanha, para a proteção da floresta e o chamado pagamento por serviços ambientais. O terceiro aspecto positivo, vale lembrar também, é política internacional. O Brasil tem um bom chanceler, Mauro Vieira, que tem uma larga experiência no Itamaraty, tem ajudado e contribuído numa visão internacional, onde o Brasil voltou a ser inserido nessa pauta de relações internacionais, onde o Brasil estava completamente ausente.